Oi, pessoal! Vamos lá para a nossa aula de ensino religioso? Vocês sabem que a tia Vanessa já deixou um videozinho aí para vocês, né? E agora eu vou fazer a leitura com vocês do nosso texto e das atividades que vocês vão fazer no caderno de ensino religioso, tá bom? Então vamos lá? Olha só. A diversidade religiosa no Brasil. A religião ou tradição religiosa faz parte da vida de um povo. Cultura, você já deve saber, é o jeito ou modo de ser de um povo. Em outras palavras, tudo que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança e comemora faz parte da cultura, ok? Então, olha só. Além do nosso texto falar que a religião ou a tradição religiosa faz parte da vida de um povo, tá explicando para a gente o que é cultura, ó. É tudo que o povo acredita, valoriza, respeita, transmite, ensina, canta, dança e comemora. Tudo isso faz parte da cultura, tá? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho para a gente continuar. Olha só, a cultura é um conjunto de valores materiais e espirituais que fazem parte do modo de vida de um grupo social, tá? Então, é um conjunto de valores materiais e espirituais que fazem parte do modo de vida de um povo ou grupo social. O povo brasileiro é um povo culturalmente religioso. As manifestações desta religiosidade estão por toda parte, no grande número de templos e igrejas, no comércio, na mídia, nos nomes de vilas, cidades, ruas e escolas, nas festas e feriados religiosos, nos costumes, na fala do povo. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós acabamos de sair de um feriado agora. Não foi o feriado do carnaval? Feriado do carnaval é um feriado religioso. Assim como nós temos tantos outros. Por exemplo, 12 de outubro. Não é só dia das crianças. 12 de outubro também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é um feriado religioso, né? Então, nós temos tantos outros. Natal é um feriado religioso, né? No mês de julho, nós temos vários dias que são dedicados a santos, né? E temos algumas festas que são religiosas. A festa junina é uma festa religiosa, né? Então, nós temos aí a tradição religiosa bem arraigada, né? Dentro do nosso modo de vida. E aqui no Brasil, nós temos a religião como algo muito importante. Tanto que nós estamos vendo aí, pessoal, por exemplo, aqui na nossa cidade, na cidade de Silvânia, né? Estamos passando por um período difícil, que é um período aí que a gente está de quarentena, né? Tá todo mundo aí se resguardando, né? Por conta do coronavírus. Então, a gente está passando aí por uma pandemia. E o que está aberto, por exemplo, dentro da nossa cidade, além do comércio que eles já abriram e tudo mais. Mas a gente tem os templos religiosos todos abertos, né? Então, são coisas que as pessoas veem como necessidade principal, é de primeira necessidade. A gente ter um local onde a gente se reúna para fazer o nosso culto religioso. Isso não só na igreja católica, na igreja evangélica, também nas religiões de matriz africanas que nós temos aqui, né? Que é o que nós temos presentes dentro da nossa cidade, né? Então, vamos continuar com a leitura? Olha só. Está ficando comum em alguns países do Brasil as pessoas de diferentes religiões se reunirem para dialogar e juntas pensar e planejar a construção de um mundo solidário, humano e justo. Tá? Isso aí é o que a gente chama de ecumenismo, tá? Quando junta-se mais de uma religião para pensar no bem da sociedade como um todo, tá bom? Várias pessoas, representantes de várias religiões se juntam, se agrupam, sentam, dialogam e tentam entrar num consenso. O que é bom
para o nosso país? O que é bom para o nosso estado? Ou o que é bom para a nossa cidade? Tá? O que eu posso fazer para melhorar a minha sociedade como um todo? É importante conhecer as outras religiões para respeitar e compreender as diferenças religiosas existentes no mundo. Sabia que é interessante a gente fazer esse exercício de conhecer outras religiões, conhecer a história de outras religiões, porque aqui no nosso país nós vamos ver aí que aproximadamente 89% da população é cristã. Só que ela é cristã de qual forma? Ela tem raízes no protestantismo, no catolicismo e no espiritismo, tá? Então essas três vertentes aí fazem parte do cristianismo, tá? Mas nós temos tantas outras religiões que estão ligadas ao cristianismo e não são, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles se dizem cristãos, mas é uma outra religião. Não é nem evangélico, nem católico, nem espírita. Temos outras religiões, por exemplo, o islamismo. Aqui na nossa cidade eu não conheço ninguém que pratica o islamismo, mas eu conheço algumas pessoas da nossa cidade que são judeus. Então, não tem um templo judeu em Silvânia, né? Não tem uma mesquita do islamismo, não tem algo assim, não tem esse templo religioso, mas as pessoas têm afinidade com essa religião, né? É bem interessante a gente pesquisar sobre, para saber o que a gente é. Perguntar aos pais de vocês qual é a minha religião. No que você acredita, pai, mãe, vó, tio, tia, com quem você mora? Vamos perguntar para eles no que você acredita. E eu, qual é a minha religião? Qual religião você quer que eu siga? Não é interessante? Porque agora a gente está aí se resguardando, né? Algumas pessoas não querem frequentar esses templos religiosos por conta do coronavírus, mas quando voltar à vida normal, talvez a gente volte também para a nossa vida normal religiosa, né? E aí você tem que saber. Na nossa aula do Meet, a tia Vanessa perguntou qual a religião de vocês e a maioria não sabia. Então vamos perguntar? Papai, mamãe, seu responsável, qual a sua religião? Você segue uma religião? Você acha importante ter uma religião? Por que é importante ter uma religião? No que a gente vai acreditar como família? Vamos fazer esse exercício? Vamos continuar a leitura? Olha só. Então é importante conhecer as outras religiões para respeitar e compreender as diferenças religiosas existentes no mundo. O conhecimento da diversidade religiosa é um caminho que permite aos cidadãos superar os preconceitos e o fanatismo religioso. Interessante isso aí, hein? Superar os preconceitos e o fanatismo religioso. Conhecer para respeitar o diferente e as diferenças é muito importante para a promoção da cultura de paz. Então a gente precisa viver, né, num ambiente de paz. Então vamos respeitar as diferenças. Mesmo que essa diferença, ela parta do princípio de que pode ser que a pessoa não concorde com a minha opinião, mas eu preciso aprender a respeitar a opinião dela também, né? Vamos para a nossa atividade? Então olha só, a atividade de hoje. Responda de acordo com o que você leu no texto acima. Letra A, o que é cultura? A Vanessa enfatizou bastante para vocês, né? O que é cultura? Letra B, em que podemos perceber as manifestações da religiosidade do povo brasileiro? Em que nós podemos perceber essas manifestações? Letra C, o que está ficando cada vez mais comum em alguns países e no Brasil? Segundo o texto, tá? Letra D, por que é importante conhecer as outras religiões? E aqui está número 3, mas é número 2, porque a tia Vanessa cortou, né, a atividade. Então, você vai corrigir isso aí lá no seu caderno. Número 2, procure em um dicionário o significado das palavras cidadão, preconceito e fanatismo. Então, são 3 palavrinhas. Cidadão, preconceito e fanatismo, tá bom? Aí, o que eu quero que vocês façam? Se você não tiver o dicionário físico, você vai lá na internet, lá no Google e pergunta para o nosso amigo Google, né?
Pesquisa lá no Google. O que significa a palavra cidadão? O que significa a palavra preconceito? E o que significa a palavra fanatismo? Beleza? Quero fotos das atividades, tá? Todas para fazer no caderno, tá bom? Beijão. Bom final de semana para você.